por gentileza, em Mateus capítulo 4, versículo 18. Em seguida, coloque a mão na sua Bíblia, por favor, e vamos orar pedindo para que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora em tua presença e entramos também no momento mais importante desta reunião. Eu quero te pedir, fala conosco, queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz. Fala que nós, teus servos, estamos aqui prontos para ouvir. Prepara os corações para que possamos não somente ouvir, mas também obedecer a tua palavra. É o que eu te peço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se eu tivesse que dar um título para essa pregação, eu diria que chamaria esse culto de O Chamado. Por quê? Porque se você está aqui, é porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, Deus nos escolheu a dedo. Tanto é que a Bíblia diz lá em Isaías: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não, bispo, eu vim aqui hoje porque eu quis. Engano teu. Vou provar para os senhores que, se você está na presença de Deus, é porque Deus te chamou, é porque Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, como está lá em Isaías: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Acha para mim essa também, por gentileza, esse versículo, pessoal, e eu vou ler com vocês, para que você entenda que você foi chamado por Deus para ser salvo. Deus te chamou para ser salvo. Deus te tirou do mundo de perdição para ser salvo. Deus te tirou, como diz a Bíblia, se não me engano, no Salmo 40, de um charco de lodo para ser salvo, para ter a salvação da tua alma. E Ele te chamou também para que você fosse um vencedor aqui nessa terra, como disse Davi: pereceria eu sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Acha isso para mim também, por gentileza. Deus vai nos dando os versículos, e aí eu sempre gosto de mostrar para vocês na Bíblia. Tá certo? Então preste atenção para que você entenda. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, em primeiro lugar, para ser o quê? Diga assim comigo: salvo. Bem forte: salvo. Deus também te chamou para que você fosse, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, mais do que vencedor em todas as coisas. Deus não te tirou do mundo lá fora para que você fosse um derrotado na presença dele. Deus não te tirou da macumba, da bebida, do alcoolismo, obrigado, da prostituição, da idolatria, do adultério, do mundo. Deus não te tirou das mãos do diabo para que você fosse um derrotado na presença dele. Ele te chamou. Deus te chamou. Deus te escolheu para que você fosse salvo, em primeiro lugar, mas que você fosse vencedor e abençoado e vitorioso aqui nesta terra também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está aqui, ó. Fique com a Bíblia aberta aí, onde eu pedi.
eu vou ler para vocês Isaías 43:10, que foi o que eu falei agora. Olha que coisa linda o que Deus diz para mim e para você, ó. Isaías 43:4, primeiro. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, darei os homens em seu lugar e as nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Será que você é importante para Deus? Está aqui, ó. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Você é precioso e honrado aos olhos de Deus. Deus está falando, e eu te amo. Darei os homens em teu lugar, e se for preciso, darei as nações em troca da tua vida. Olha só a sua importância, a nossa importância. Não tenha medo, pois eu estou com você. Diga: Deus está comigo. Poderia eu acabar o culto aqui, né? Uma palavra como essa podia finalizar. Já é forte o suficiente. Uma palavra extremamente forte para cada um de nós entendermos o quanto somos importantes e o quanto não temos que entender, porque Deus está conosco e nos ama tanto a ponto de dizer: eu daria o mundo todo em troca da tua vida por você. E no versículo 10 ele fala assim, ó: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, e antes de mim Deus nenhum se formou, nem haverá depois de mim. Deus falando: você é meu servo, a quem eu, o quê? Diga assim comigo: escolhi. Diga: eu sou um escolhido de Deus. Vai prestando atenção, por gentileza, porque você tem um objetivo. Conforme Deus for me dirigindo aqui, eu vou indo para a Bíblia e já volto para Mateus capítulo 4. Se você pensa que você escolheu servir a Deus, se não me falha a memória, está aqui, quer ver? Ó? No Salmo 40, a palavra de Deus diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere em Deus com paciência, que Ele vai te ouvir, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar a vitória. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você quer ser feliz? Diga: eu quero ser feliz. O que você tem que fazer? Coloque a sua confiança no Senhor. Depois nós lemos aqui que Deus colocou um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso
temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão o que Deus vai fazer na tua vida e temerão e confiarão em Deus por causa do que Ele vai fazer. Diga assim comigo: na minha vida, porque você esperou com paciência no Senhor e Ele ouviu o teu grito de socorro. A Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele te tirou de um poço de destruição. Todos nós estávamos em um poço de destruição, não é verdade? Onde estava você? Quem era você antes que o Senhor Jesus te resgatasse? Ele te tirou, Ele nos tirou de um poço de destruição. Está escrito aqui. E nos tirou de um atoleiro de lama, de um charco de lodo. Todos nós estávamos, todos nós estávamos afundados na lama. Deus nos tirou de lá. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Tirou você da lama? De um charco de lodo, amém? Agora, você acha que Deus te tirou do fundo do poço, do charco de lodo, da escuridão, para fazer de mim e de você um fracassado na presença dEle? De jeito nenhum. Ele nos escolheu para a salvação e para ser mais que vencedor, como está em Romanos 8,37. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ele nos tirou do mundo para que fôssemos salvos e para que fôssemos vencedores. Deus não me chamou, Deus não te chamou para a derrota. Ele te chamou, Ele nos chamou para a vitória. Diga assim comigo: Deus me chamou para vencer. Foi para isso que Ele te chamou. Bispo, eu sei, lá no céu eu vou vencer também. Em primeiro lugar, a salvação. Só que Ele fala também aqui no Salmo 27:13. Está escrito aqui, ó, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Salmo 27:13. Davi fala: apesar disso, eu tenho uma certeza: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Em outra tradução diz o quê? Eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós veremos o bem de Deus lá no céu, mas não somente lá no céu. Nós também veremos o bem do Senhor nas nossas vidas, na nossa vida. Diga assim comigo: aqui, diga aqui, na terra. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Está escrito aqui, ó. Espera no Senhor. Isso. O Senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Espera em Deus e anima-te. Não fica desanimado, e Deus vai fortalecer o teu coração, e você vai ver o bem do Senhor aqui nessa terra e também lá no céu, na salvação da sua alma. Tem uma outra tradução que diz: espera no Senhor e seja forte. Coragem, espera no Senhor, porque se Ele te escolheu, Ele te escolheu para a vitória. Se Ele te chamou, Ele te chamou para a vitória. Não tenha dúvida nenhuma disso. Tu és o meu servo, a quem eu escolhi, Ele diz, e eu te amo tanto que eu daria o mundo, eu daria as nações por você, se fosse preciso. É bom ou quer mais? Deus não te tirou de um charco de lodo, do fundo do poço,
um lamaçal de pecado para que você fosse colocado dentro da igreja, na presença dele. Então, se porventura vinha passando pela cabeça dos senhores, eu acho que eu não vou vencer, expulsa esse pensamento do diabo, entendeu? Porque Deus não te tirou do mundo lá fora para que você fosse um fracassado aqui dentro. Ele te chamou para vencer. Diga novamente comigo: Deus me chamou para vencer. Agora eu vou ler Mateus 4, onde eu pedi para que os senhores abrissem. Mateus 4, 18 até o 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Diga assim comigo: Deus. Diga: Jesus me chamou. Amém. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o seu barco, o seguiram. Então, aqui os senhores podem ver que os discípulos do Senhor Jesus foram chamados por ele. Pedro, vou falar de Pedro, era um pescador. Jesus o chamou. Bispo, mas Deus não faz acepção de pessoas. Pois é, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele poderia ter chamado muitos outros, porque Ele viu Pedro e chamou a Pedro, porque Pedro tinha um chamado de Deus. Então aqui nós vemos que Jesus escolheu as pessoas que Ele chamou. Da mesma maneira que, se você está aqui hoje, os senhores estão aqui hoje, quem está assistindo está na presença de Deus, você, o senhor, a senhora está na presença de Deus, é porque Deus te chamou, é porque Jesus te escolheu. Assim como Ele escolheu esses homens pescadores e chamou, Ele também nos chamou, Ele também nos escolheu. Diga novamente: eu sou chamado de Deus. Diga novamente: Deus me chamou para a vitória. Esses homens inteiros seguiram o Senhor Jesus, deram ouvidos ao chamado de Deus e passaram a seguir o Senhor Jesus. Deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Assim como nós um dia deixamos tudo, deixamos o pecado, deixamos o mundo lá fora para seguir o Senhor Jesus, porque Ele nos chamou, nos escolheu. Nós merecemos. Os senhores acham que nós merecemos, senhores? Não, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos chamou. Obrigado, Senhor, por isso, porque ter entregado a vida para Jesus um dia
foi a melhor coisa que nos aconteceu. Diga bem forte: obrigado, Senhor Jesus. Para provar para vocês isso, Mateus 22, 14. Mateus 22, 14 diz assim, está escrito aqui. Eu vou ler primeiro Mateus 18. Mateus 18, 1 a 4. Está pertinho. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Então, tem uma outra referência que a Bíblia diz que os discípulos, nessa mesma ocasião, estavam discutindo entre eles sobre quem era o maior no reino de Deus. E aí, pessoal, Jesus colocou uma criança no meio deles e falou exatamente isso. O maior no reino dos céus é uma criança, porque se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, puros como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Aí você vai olhar e vai dizer: isso agora complicou tudo. Porque vamos ser sinceros, pessoal, quem de nós temos o coração de uma criança? Quem de nós temos a humildade de uma criança, a pureza de uma criança? É complicado. É complicado. Nós temos que pedir isso a Deus. Como diz o Salmo 51:10. Davi falava para Deus: cria em mim, Senhor, um coração puro e coloca dentro de mim um espírito reto. Porque nenhum de nós somos como uma criança. E nós temos que pedir para Deus: Senhor, eu quero ter não a imaturidade, mas a pureza de uma criança. Tira por base o teu filho, tira por base os teus filhos. Se eu preciso dar umas palmadas, e quando eu bato para valer, eu posso acabar de bater. Se eu for lá dar um abraço, um beijo e dizer: o papai te bateu porque o papai te ama, eles vão me abraçar chorando e dizer: eu também te amo, pai. Não vão guardar mágoa, não vão guardar rancor, porque existe pureza. E é isso, senhores, que nós temos que buscar de Deus, essa pureza, para que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Bispo, é difícil. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que é impossível chegar nesse patamar sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Humanamente falando, é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus, somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus consegue chegar nesse patamar. E como eu já disse para os senhores, que eu pago um preço alto pela minha sinceridade, vou pagar mais uma vez aqui. Se você perguntar: bispo, o senhor já chegou nesse patamar? Não. Mas como diz a Bíblia, estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Entendeu? Nós vamos chegar lá, se buscarmos a ajuda
do Espírito Santo de Deus. Ou vocês gostariam que eu mentisse para vocês aqui em cima? Quem quer que eu minta para vocês aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Ninguém quer? Não. Por quê? Porque vocês sabem que isso aqui é algo muito difícil. Que nós temos que ter humildade para entender que nós precisamos disso. Porque senão não estava na Bíblia. É verdade ou não é? Nós precisamos disso. Se Ele nos escolheu, nós temos que chegar onde Ele quer. Não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que temos que caminhar para atingir a estatura do varão perfeito. Temos que caminhar para chegar onde Deus quer. Ok? Amém? Depois aqui em Mateus 22,14 diz assim, Mateus 22,14. Nós não falamos que todos nós somos chamados por Deus. Você não está aqui porque você quer. Você foi chamado. Ô bispo, então quer dizer que Deus chama uns, mas não chama outros? Os discípulos do Senhor Jesus, quem foi que chamou? Quem chamou os discípulos? Jesus. Ele começou com quantos? 70. Terminou com quantos? 12. Desses 12, um o traiu, o outro o negou, o outro duvidou dele. Então, se juntasse os 12, talvez não dá para um. Mas pelo menos 11 permaneceram, apenas um foi o traidor, Judas, que se enforcou. Então, na verdade, não é que Deus faz acepção de pessoas, senhores. O que acontece é que está escrito aqui, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você pode até ser chamado por Deus, todos nós aqui fomos chamados por Deus, mas ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Bispo, Deus vai escolher quem? Aquele que tiver o coração voltado para Ele, aquele que buscar ter o coração de uma criança, coisa que, vamos falar a verdade, nem de nós temos. Entendeu? Porque se alguém aqui falar, bispo, eu tenho, também aqui pega o microfone e faz um pulo, que eu vou sentar aí porque eu preciso te ouvir. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós temos que fazer por onde para não sermos apenas chamados. Nós temos que sermos o que, gente? Escolhidos por Deus. Entendeu? Escolhidos por Deus. Chamados, graças a Deus, nós já fomos. Mas temos que ser escolhidos por Deus. E essa escolha depende de cada um de nós. Eu vou chegar daqui a pouco onde eu quero ir. Os senhores vão entender melhor onde o Espírito Santo vai chegar com essa palavra. Deus pode ter me chamado e pode até ter me escolhido, mas depende de cada um de nós. Nós vamos falar hoje, no final, sobre Pedro. Pedro foi chamado e foi escolhido também, mas por muito pouco ele não deixou escapar esse chamado de Deus e essa escolha de Deus. Para finalizar aqui esse assunto de que você não está aqui porque você quis, você não está na presença de Deus porque você fala, não, um dia eu escolhi. Não, Deus te chamou e Deus te escolheu. Para finalizar essa história, tá? Está aqui João 15,16. João 15,16.
Quem escolheu Jesus aí? Ergue a mão para mim, por favor. Quem escolheu Jesus? Ergue a mão para mim, por favor. Escolheu Jesus? Não é isso que a Bíblia diz. Eu também pensei que eu tinha escolhido Jesus um dia. Mas Jesus diz aqui, ó. Está aqui João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. O Senhor falando aqui, vocês me escolheram. Ele é bem enfático, né? Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Mas Deus me escolheu, Deus te escolheu para que nós venhamos a dar frutos. Frutos. Nós temos que sermos árvores frutíferas. As pessoas têm que ver Deus em nós. Aí a Bíblia diz: aí sim, tudo que vocês pedirem, o Pai lhes concederá. Hoje é o último dia do desafio da cruz. Você vai entregar a tua oferta, você vai entregar o teu pedido. E Jesus falou: eu te escolhi. Não foi vocês que me escolheram. Se você está na presença de Deus, Deus te escolheu, mas Ele te escolheu para dar fruto. E quando nós dermos frutos, a Bíblia diz: tudo que você pedir, Deus vai fazer por você. Mas Ele firma dizendo o seguinte: este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. De novo mesmo, essa história de salvação, essa história de amor. Filipenses capítulo 3, versículo 1, o maior apóstolo da Bíblia, apóstolo Paulo, fala: não me canso de escrever sempre as mesmas coisas, porque isso não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vós. Paulo era repetitivo, então eu tenho sido repetitivo na questão de salvação e na questão de que o Senhor Jesus o tempo todo falava: este mandamento eu dou, amem-se uns aos outros. E a verdade é que nós, seres humanos, temos a tendência de querer engolir uns aos outros. E o Senhor Jesus fala: amem uns aos outros. É a missão mais difícil, sem dúvida, é a missão mais difícil que Ele nos deu: amar. Mas Ele nos deu essa missão e nós temos que nos esforçar para cumpri-la. É outra coisa que você, humanamente falando, nunca vai conseguir fazer. Amar as pessoas, né? Só é possível quando o Espírito Santo de Deus habita em nós de verdade. Principalmente amar os inimigos, só com a ajuda de Deus. Bispos, orando aos seus inimigos? Nem todos. Mas eu peço a Deus que Ele me ajude a amar. Me ajude a amar. Nós temos que amar. Bispo, fulano de tal não dá para amar. Fulano de tal não tem jeito. Mas Jesus mandou amar. Eu não consigo. Então fala assim: ó, me ajuda. Ao invés de eu pedir carro, casa, dinheiro, então, enquanto eu não conseguir amar meus inimigos, eu vou pedir que o Senhor me ajude. Me ajude, então, Senhor, a amar meus inimigos. Depois eu me preocupo com o resto. Me ajuda a amar os meus inimigos, que é o mais importante. O resto vem como consequência. Mas Deus não quer que eu tenha visto casa, carro, dinheiro, família abençoada, bênçãos, vitórias. Deus, Ele quer, desde que nós, acima de tudo, entendeu?
possamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Aí sim nós veremos o poder de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Se eu falar para vocês que eu preguei e até agora não cheguei naquilo que eu tinha preparado para pregar, mas eu vou chegar, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que aguentar. Prometo que não vou acabar depois do horário. Que, para finalizar, agora é a última leitura. Está lá em João. Lá em João. O último capítulo de João. João 21. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 21. Deixa eu resumir aqui, pessoal, por gentileza, para que os senhores compreendam bem essa palavra, tá? Aqui é o seguinte: quando o Senhor Jesus chamou Pedro, e nós lemos, inclusive, Pedro era quem lembra? Pescador. Jesus falou: siga-me, e a partir de hoje você será um pescador de almas. Então Jesus chamou Pedro e escolheu Pedro para uma missão. Jesus me chamou e te chamou para uma missão. Nos escolheu para uma missão. Nos chamou para uma missão. Ele não chamou você para ficar sentado na cadeira só, não. Nós temos uma missão. Primeira missão: ser salvo. A missão de sermos mais do que vencedores aqui nessa terra. Porque Ele nos chamou para a vitória e não para a derrota. Nos chamou para fazermos a vontade dEle. Mas quando Jesus morreu, porque que a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando o Senhor Jesus morreu, isso pode acontecer conosco, tá? Vai ter coisas que eu vou afirmar para vocês que está escrito. Vai ter coisas que eu vou falar para vocês, gente, possivelmente foi isso, porque é o que a Bíblia dá a entender, certo? Então, possivelmente, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e tudo mais, Pedro deve ter sido tomado, creio eu, mesmo sendo chamado e escolhido. Vou dar liberdade para os obreiros sentarem. Mesmo Pedro tendo sido chamado e escolhido, eu creio que ele foi tomado de uma angústia, de uma depressão. Meu Senhor morreu. Ele esqueceu que ele tinha um chamado. E ele voltou a fazer a mesma coisa. Ele voltou a pescar. Entendeu? Eu creio que deu ali talvez um momento de depressão, de angústia, de desânimo. O que pode acontecer comigo e com você, às vezes, né? As traições, as decepções, as dificuldades da vida nos fazem esquecer quem nós somos. Você não pode esquecer quem você é. Você é chamado de Deus. Você é um homem e uma mulher chamado por Deus, escolhido por Deus. Diga: eu não posso esquecer quem eu sou. E às vezes as lutas, os problemas, as guerras, as dificuldades, as traições, as pessoas que nos criticam, que nos abandonam, nos fazem desanimar e esquecer quem nós somos, esquecer para que nós somos chamados, esquecer que o Deus Todo-Poderoso nos chamou. Vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, muitas vezes a raiva. Jesus morreu, Pedro esqueceu que ele tinha um chamado maravilhoso, uma missão maravilhosa. Ele esqueceu que ele era um grande homem, e as lutas dessa vida não podem nos fazer esquecer que nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus. Você não pode se esquecer que Deus te chamou, que Deus te escolheu. O problema que você está vivendo agora não pode fazer com que nós venhamos a pensar que Deus nos abandonou.
Você não pode esquecer quem você é. Não esqueça nunca quem você é em Deus. Pedro se esqueceu. No capítulo 21 de João, no versículo 1 diz: depois Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mas peraí, Jesus já não tinha dito para Pedro: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas. Ele voltou a pescar. Ele se esqueceu quem ele era. Estava angustiado, deprimido, possivelmente, triste pela morte do Senhor, talvez pensando que tudo tinha acabado. Esqueceu de chamar, esqueceu que Deus o havia escolhido. Talvez estava amargurado e falou: vou voltar a pescar. E nós podemos passar por momentos assim, mas nunca se esqueça quem você é em Deus, que Ele te chamou, que Ele te escolheu. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Nós podemos passar por momentos na vida da gente que nós lutamos, nos esforçamos, e você fala: bispo, eu estou dando um duro danado, mas não, olha, parece que eu estou dando um murro em ponta de faca, parece que eu estou remando contra a maré. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada, embora eram profissionais no ramo. Versículo 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes Jesus está na nossa vida, pessoal, mesmo em meio ao problema, e nós não o reconhecemos? Parece que Deus não está conosco. Deus está conosco, porque Deus nunca nos abandona. Nós que talvez não temos reconhecido o Senhor, mas Ele está conosco em todos os momentos. Não nos abandona por nem um segundo sequer. Amém? Versículo 5: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele lhe disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Jesus falou para eles: lança a rede do lado direito do barco. A Bíblia diz que pegaram tanto peixe, gente, tantos, mas tantos, que eles não conseguiam recolher a rede. Isso significa o quê? A coisa pode estar difícil hoje, a situação pode estar complicada hoje, a situação pode estar complicada agora, pode estar tudo tão difícil. Mas quando o Senhor Jesus está conosco, as coisas podem mudar de repente. Jesus mandou eles lançarem a rede, eles lançaram e pegaram tantos peixes que não estavam dando conta de recolher os peixes. Isso significa que às vezes Jesus está ali conosco, está quietinho, e de repente a bênção virá, e vai ser tanta bênção que Ele vai mandar na tua vida, que você não vai dar conta de recolher tanta bênção que virá. Vai vir de repente. A pesca é maravilhosa. Quando o João olhou e falou assim: olha lá, é Jesus, é o Senhor. Pedro ficou tão emocionado que ele pulou no barco.
cheia de peixes, um montão de bênção. Você vai ter que arrastar de tanta bênção de virar. Em nome de Jesus, diga eu creio. Vamos lá. Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando se embarcaram, viram ali uma fogueira sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Não tinham peixes pequenos. Deus vai nos dar coisa. O quê? Além de ser muitas, serão grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quer dizer, Deus vai te capacitar para cuidar de todas essas bênçãos que Ele tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. 12, né? Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Eles não tinham nada para comer. Jesus, além de dar a bênção, chegou com a providência que eles precisavam para aquele momento. Deus vai mandar a providência que você precisa. Fique em paz. Amém? Agora eu cheguei onde eu queria. Vou ter que ser breve nessa parte, para não terminar depois do horário. Então vamos lá, está aqui, ó, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Por que Jesus perguntou isso para Pedro, gente? Porque Pedro havia sido escolhido, mas havia se esquecido quem ele era em Deus, devido aos problemas, estava amargurado, abatido, angustiado, triste. Volta a dizer: não permita que isso aconteça com você. Bispo, eu estou triste, abatido, amargurado. Jesus está perguntando para você como ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que isso aí? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. 16, novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Perguntou de novo. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João. De novo a mesma pergunta: você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. É o que Jesus pergunta para mim e para os senhores. Você me ama? Você me ama? Você ama? Os senhores amam o Senhor Jesus? Amém? Amém? Então não se esqueça que Ele te chamou. Não se esqueça que Ele te escolheu. Não permita que a angústia, que a tristeza, que os problemas façam você esquecer quem você é.
Deus. Então lhe disse: siga-me. Isso aqui é porque cresce, não está na Bíblia. Acredita-se que Pedro se tornou tão forte que, quando foi para ele morrer, pegaram Pedro e falaram assim: o senhor nós vamos te matar, nós vamos te colocar numa cruz, Pedro, você vai morrer na cruz. Pedro falou assim: é muita honra, não sou digno de morrer como meu Senhor me crucifica de cabeça para baixo. Cresce, não está escrito. Estudiosos acreditam que Pedro morreu a pedido dele, crucificado de cabeça para baixo por amor ao Senhor. Tá? De tanto que ele acordou, Jesus despertou Pedro aqui. Acorda, rapaz! Eu te chamei, eu escolhi. É o que Deus diz para mim e para você. Acorda, eu te chamei. Acorda, eu te chamei, eu te escolhi. Saiba quem você é. Siga-me. Ele falou para Pedro. E aí, Jesus começou a bater um papo com Pedro, começou a conversar com Pedro, né? Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Siga-me. Siga-me. É o que Jesus diz para mim e para você. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio aos problemas, siga a Deus. Continue seguindo a Jesus. E Jesus, possivelmente, creio eu, colocou a mão no ombro de Pedro e falou: vem cá, siga-me. Vamos bater um papo, vem cá. E Jesus começou: então, Pedro, você me ama mais do que isso? É mesmo? Então, ó, eu queria te pedir algo. Cuida das minhas ovelhas. Nessa caminhada, aqui no versículo 23, no versículo 21, versículo 20, Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa a ele? Quanto a você, segue-me tu. O que te importa a ele? Segue-me tu. O que te importa a ele? Segue-me tu. O que te importa a ele? Siga-me. Curto e grosso. O que você tem a ver com a vida dele? A salvação é individual. Me siga você. Eu não se preocupe com ele. A cena foi mais ou menos assim, ó. Por favor, Tiago. Então, Pedro, Mateus é Pedro, Diácono Mateus é Pedro, Diácono Cláudio é João. João está um pouquinho mais atrás, né? Aí Jesus falou assim, né? Eu queria um tete a tete, um lendo com Pedro, a sós. Falou: Pedro, vem cá, me segue, me siga. Começaram a caminhar e Jesus: ó, cuida das minhas ovelhas. Pedro olhou para trás, nunca olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu que João, inocentemente, estava vivo também. Entendeu? Olha lá. Aí ele perguntou: senhorias, quem que te importa aí? Segue-me, tu esquece ele, porque a salvação é individual. Siga-me. Curto e grosso, né, gente? É o que Jesus diz para mim e para você. Não olhe para trás, não olhe para ninguém, não olhe para os outros. O que te importa é tu. O que você está preocupado com a vida dele, rapaz? Segue tu, rapaz. Siga-me e esqueça os outros, porque a salvação é individual. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Não se
esqueça quem você é. Não se esqueça do teu chamado. Não é que Jesus não amava João que estava lá atrás. A Bíblia diz que João era conhecido como o discípulo a quem Jesus mais amava. É que Pedro estava preocupado com algo que não era da alçada dele. E às vezes a gente fica se preocupando. E o fulano? E o Bertano? E o ciclano? E Jesus fala, né? Repetindo a cena, Pedro olha para trás e pergunta, né? E esse? O que te interessa? O que te importa ele? Siga-me você. Segue-me tu. Segue-me tu. E apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Não era nada contra João. Pelo contrário. João era o discípulo que Jesus amava. Obrigado, Tiago. Aqui Jesus estava dando uma lição, ensinando a mim e a você o seguinte: tu me amas? Você ama Deus? Deus está perguntando para mim e para você: você me ama? Você ama Jesus? Não se esqueça que eu escolhi. Ele disse: não se esqueça que eu te chamei. Não se esqueça que eu te dei uma missão. Não se esqueça que eu estou com você. Cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Levanta a cabeça, porque você está prostrado. E aí, de repente, Pedro fez algo que nós nunca podemos fazer, olhar para trás. Aqui Pedro olhou. No momento que Pedro olhou para trás, o Senhor falou: Jesus já não gostou, né? Deus não quer que você olhe para trás, está certo? Amém? A hora que ele olhou para trás, o Senhor falou, Pedro falou para o Senhor: Senhor, o que vai ser dele? João era o discípulo que Jesus mais amava. Vocês estão entendendo que não era nada contra João, gente? Não era nada contra João. Mas Pedro estava se metendo em algo que não era da alçada dele. Senhor, e ele? O que te interessa a ele? Segue-me tu. O que te importa a ele? Segue-me tu. Para de se preocupar com fulano, Bertano, ciclano. Siga você a Deus, porque a salvação é individual. E eu finalizo com a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Eu finalizo como se fosse o Senhor Jesus falando aqui, porque eu sou o porta-voz de Deus. Jesus perguntando para você: fulano, tu me amas? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Então, não se esqueça que eu te chamei, que eu te escolhi. Cuida das minhas ovelhas, cumpra a tua missão, seja mais do que vencedor, e não se esqueça